graças a Deus, glórias a Deus pelas suas maravilhas. Foi Deus quem criou todas as coisas e assim o fez para a sua glória. Eu convido você a abrir comigo a palavra de Deus nos Salmos de número 14. Salmos de número 14, também os nossos irmãos que estão conosco. Eu chamo a atenção para nós meditarmos nesta noite a respeito do tema Antiga Realidade e Nova Realidade. Salmos de número 14, bem no meio da sua Bíblia, está ali o livro dos Salmos, e você abrindo ali, você já pode encontrá-lo. Salmos de número 14. E diz assim a palavra de Deus ao mestre de canto, Salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam o Senhor? Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Amém. Graças a Deus. Eu convido você a ir comigo a Deus em oração nesse momento, pedindo por iluminação. Vamos falar com Deus? Papai, em nome de Jesus, a nossa oração nessa noite é para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que a Tua palavra, ó Deus, encontre um bom coração, uma boa terra, uma terra fértil, ó Deus, preparada por Ti mesmo para receber a Tua palavra. Ó Deus, quanto a mim, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, rocha minha, redentor meu, salvador meu. É em nome de Cristo Jesus, papai, que eu oro. Amém. Meus amados irmãos, sempre que Jesus queria dizer algo que era importante e ele requeria então a atenção dos seus discípulos, ele imediatamente evocava aquelas palavras: em verdade te digo. Logo que os discípulos então ouviam estas palavras, eles logo imaginavam: opa, vem algo importante por aí. Jesus vai dizer algo importante, porque ele está repetindo essa expressão: em verdade te digo. Agora pense em relação a um pai e a uma mãe, quando eles querem dizer algo importante para os seus filhos, o que é que eles fazem? Eu não sei vocês, mas eu geralmente repito várias vezes a mesma informação, até que eu tenha certeza de que os meus filhos, eles entenderam bem, eles processaram bem e gravaram aquela informação. Pois bem, é isso que acontece agora no Salmo de número 14. Existe uma repetição deste Salmo, ou um espelhamento deste Salmo em vários momentos da Sagrada Escritura. Esse Salmo ele está espelhado lá no Salmo 53, quase que palavra por palavra. A única coisa que muda ali é o nome de Deus e uma outra expressão. E novamente esse salmo ele é citado pelo apóstolo Paulo lá em Romanos, no capítulo 3, nos versos 10 até o verso 12. O apóstolo Paulo busca então este hino, não é? Para uma defesa doutrinária que ele vai fazer ali nesse momento. E isso nos diz então que Deus, repetindo este salmo vez após vez na Sagrada Escritura, nos mostra que esse é um salmo importante, né? Visto que ele repetiu, é algo que ele quer a nossa atenção e é algo que ele quer a nossa meditação, a meditação de cada um de nós. Pois bem,
Este salmo, salmo de número 14, trata de uma das mais importantes doutrinas da fé cristã. E além de ser a doutrina mais importante da fé cristã, é também a doutrina mais odiada por todos os homens. É uma doutrina que nós não gostamos muito, e à medida que eu vou fazer a exposição aqui, talvez o seu coração vai ficar um pouco entristecido com algumas coisas que você vai ouvir aqui. Este salmo trata da doutrina da depravação total, universal, a depravação de todos os homens. Davi escreveu essa poesia e dedicou essa poesia ao mestre de canto no templo, aquele que era o líder do canto. Então perceba que este salmo, este poema, ele foi composto, mas não para cantar em particular, ainda que pudesse ser cantado em particular. Ele foi composto da forma como foi composto e endereçado ao líder do canto no templo para ser cantado no culto público, uma reunião como a que nós estamos aqui agora. Então você, ao ler o Salmo de número 14, você precisa ter isso em mente. Aqueles nossos irmãos crentes do Antigo Testamento, reunidos no templo, estavam cantando o hino de número 14 ao Senhor. Agora, esse hino revela que toda a humanidade está arruinada pelo pecado. E se você perceber que essa é a ideia central desse salmo, você vai perceber também que essa não é uma música que foi composta para que nós nos sentíssemos bem quando nós cantássemos ela. Essa aqui não é uma música que é para que as pessoas se sintam bem quando elas cantam, não é? Porque é uma música que trata sobre humilhação, sobre vergonha, sobre pecado, sobre a corrupção do coração humano. Então essa é uma música que não é para as pessoas se sentirem bem, mas é uma música, é um hino que deve ser cantado porque é verdade, não é? Antes de ser algo para que as pessoas se sintam bem, é algo que é a verdade, independente de como as pessoas se sintam. Elas então vêm até o culto público para cantar a verdade, para entoar aquilo que é verdade. Você então deve estar se perguntando, por que as pessoas odeiam essa doutrina, pastor? Por que as pessoas odeiam a doutrina da depravação total universal? É simples, porque essa doutrina coloca um espelho diante de nós e mostra aquilo que está no mais profundo do meu e do seu coração e do coração daqueles que estão assistindo agora, que estão cultuando conosco. Este salmo coloca um espelho diante de nós que mostra aquilo que está no nosso íntimo. E a compreensão então que nós vamos chegar a partir da exposição deste salmo é que não há nenhuma diferença entre o crente e o descrente, entre o ímpio e aquele que serve a Deus. A única diferença que há entre um e outro é a graça de Deus, que está atuante sobre nós. Fora isso, não há mais nada, não sobra nada. Portanto, eu quero mostrar isso a vocês essa noite, visto que esse salmo remove de todos nós, crentes e não crentes, toda espécie de autodefesa ou autossegurança e nos coloca centrados na graça de Deus. Pode ser que hajam crentes que não gostem também dessa doutrina e não gostem também desse salmo, mas este salmo é a verdade. Este salmo é a verdade. Aqueles homens ímpios que rejeitam a Deus, que se afastaram de Deus, então estes não têm nada para se gloriar. E eu chamo a sua atenção então para essa exposição, onde nós vamos meditar sobre a velha realidade e a nova realidade. No verso de número 1, nós podemos perceber a vontade do ímpio, a vontade dos homens que não têm Deus. No verso de número 2, nós podemos ver a vontade de Deus, que vai dos versos 2 até o verso 6. E no verso 7, nós vemos a vontade do homem regenerado por Deus. Então eu chamo a sua atenção e juntos nós vamos começar a pensar agora sobre a vontade
do ímpio, a vontade daquele que não tem Deus e que trata-se da nossa antiga realidade. Antes de Deus nos encontrar, antes de Deus nos trazer para si mesmo, esta era a nossa realidade. E a parte da graça, isso é uma realidade na nossa vida. Verso de número 1, então o salmista diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Pois aqui está, este verso de número 1, nós podemos ver pelo menos duas coisas que ele nos fala ao nosso coração. Primeiro, ele fala a respeito de um desrespeito do ser humano em relação à vontade de Deus. Perceba como toda a criação, conforme nós cantamos aqui nessa noite, é uma criação que permanece obediente a Deus. O sol, a lua, as estrelas, toda a criação, as árvores, os peixes, o mar, toda a criação, os anjos dos céus obedecem a Deus. E quando o homem, não é, olha para Deus e então desobedece a Deus, isso começa a revelar um desrespeito à vontade de Deus. Então é sobre isso que eu quero pensar com vocês e mais profundamente. Segunda coisa, ainda neste verso 1, é a respeito da opressão do povo de Deus. Significa o seguinte, que onde Deus é rejeitado, o seu povo invariavelmente será perseguido. Dado que Deus é sempre rejeitado neste mundo, seu povo não encontrará descanso aqui, versos 4 e 6, tá bom? Quero começar a pensar com vocês, então, de onde se infere que há um Deus. Primeiro que esse salmo, ele começa a nos levar por caminhos onde as pessoas talvez pensem que está se tratando aqui, inicialmente, de pessoas que rejeitam Deus por conta do seu ateísmo. Mas nós vamos perceber que não é exatamente isso. Mas eu quero trafegar com vocês por este caminho aqui e aclarar a mente de vocês do porquê não existe ateu. Tudo bem? Eu vou mostrar para vocês que não existe pessoas ateus, mas isso a partir da Sagrada Escritura, ok? De onde se infere que há um Deus? Quando nós olhamos para o Catecismo Maior de Westminster, ele afirma o seguinte, que a luz da natureza criada, a luz da natureza, de tudo aquilo que Deus criou, e também do conhecimento que Deus colocou no coração do ser humano, estas são as provas da existência de que Deus existe. Então ele vai fazer a seguinte afirmação: a própria luz da natureza no espírito do homem e as obras de Deus claramente manifestam que existe um Deus. Porém, só a sua palavra e o seu espírito revelam Deus de um modo suficiente e eficazmente a todos os homens para a sua salvação. Então, o Catecismo Maior de Westminster, ele nos mostra que Deus se revela aos homens a partir das obras da criação e também no coração humano. A existência de Deus começa a ser expressada nas primeiras palavras da Sagrada Escritura como uma realidade para todos os homens. Quando você vai ler Gênesis capítulo 1, verso 1, Moisés ali começa o seu texto dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas a palavrinha ali no hebraico é em princípio. Para começar, para que você continue a leitura, comece e continue, vamos começar assim: Deus criou os céus e a terra. Você crê nisso? Continue a leitura. Você não crê? Então para por aqui. A Escritura, ela dá como certo que Deus existe em todos os tempos. Nenhum escritor da Sagrada Escritura se preocupa em apresentar provas científicas da existência de Deus. Eles assumem que Deus existe a partir da obra da criação de Deus e a partir do que Deus colocou no coração do homem. Por isso eles já saem escrevendo, dando como certo que Deus existe. A ideia, então, de provar que Deus existe, para eles não é necessário. Isso está escrito no coração de cada homem. O escritor sempre assume essa realidade incontestável. Deus é uma realidade incontestável. Por quê? Porque ele se revela nas obras da criação e porque ele gravou a sua lei no nosso coração.
Por exemplo, veja o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 2, versos 14 a 16. Eu vou ler aqui para você. Quando, pois, os gentios que não têm lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham nenhuma lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado também pela consciência deles e também pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e também às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Romanos 2, versos 14 a 16 já é o suficiente para mostrar para nós que esta é uma das defesas que a Sagrada Escritura sempre faz. Primeiro, a existência de Deus é certa. Por quê? Porque a criação revela que há um Deus por trás dela. E também a lei de Deus gravada no nosso coração e o conflito que nós temos internamente mostra que Deus gravou esta obra no nosso coração, esta lei no nosso coração. Aqui está aquela confirmação, então, de quando nós falamos, não é, a respeito de o homem ser criado à imagem e semelhança de Deus. Quando o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, muitas coisas aconteceram, ok? E algumas destas coisas são a impressão de certas características divinas no nosso coração. Algumas destas características eu poderia citar para vocês, por exemplo, a capacidade de distinguir entre o bom e o mal, entre o certo e o errado. Estas coisas foram impressas no nosso coração. A capacidade de repente sentar-se e apreciar a beleza do pôr do sol. Não é? Você nunca viu animais sentando e apreciando a beleza do pôr do sol. Estas são capacidades, características que Deus gravou no nosso coração, que Deus colocou ali. E todas estas coisas, então, são provas da existência de Deus. A capacidade de discernir entre bem e mal, entre justo e injusto, entre fidelidade e infidelidade, a capacidade de contemplação. Isto é aquilo que João Calvino chama de semente da religião. João Calvino diz que Deus colocou no coração de cada ser humano a semente da religião. E isso faz com que cada homem, cada pessoa que nasce nessa terra, seja um adorador de Deus, ok? Agora, além dessa impressão que Deus fez no nosso coração, aprove a Deus também se revelar nas obras da criação, ok? Aquilo que nós chamamos de natureza. Eu quero levar vocês até um texto bastante interessante do apóstolo Paulo, que está lá em Romanos 1, 19 e 20. Eu vou fazer a leitura aqui para vocês, tá bom? Romanos 1, 19 e 20, perceba que, além desta lei gravada no nosso coração, Deus também se revela na criação. Romanos 1, 19 e 20, o apóstolo diz assim: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos como? Por meio das coisas que Deus fez, por meio das coisas que Deus criou. Deus se manifestou a eles por meio da sua criação. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Toda a lógica envolvida por trás da Sagrada Escritura deixa os homens indesculpáveis, porque Deus se manifesta a eles a partir das obras da criação. Outro texto clássico também que a gente poderia citar aqui é aquele que está em Atos 14, a partir do verso 24. O apóstolo Paulo, então, chegando ali, ele vai pregar aos atenienses, e ele chega ali e há diversas estátuas ali consagradas a certos deuses, não é, que os homens adoravam. Então há uma estátua ali consagrada ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, então, neste momento, ele vai lançar mão da mesma afirmação que nós lemos no Salmo 19, da afirmação que nós lemos em Romanos 1, verso 19, a criação revela a glória do Criador.
Em síntese, toda a inteligência presente na criação requer um ser plenamente inteligente atuando por trás dela. Se existe uma obra da natureza inteligente, é porque um ser extremamente inteligente está atuando nela e por trás dela. Apenas inteligência cria inteligência, apenas vida é capaz de criar vida, e por isso os homens então ficam indesculpáveis, porque aqui estão as provas que Deus nos dá, das obras das suas mãos atuando na criação. Perceba aquilo que está em Atos 17, versos 24 a 26, que é a defesa do apóstolo Paulo aos atenienses. Então, ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e também da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem mesmo é servido por mãos humanas, como se ele precisasse de alguma coisa, porque ele mesmo é quem a todos dá vida. Ele dá respiração e tudo mais. De um só fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e também os limites da sua habitação. Então o apóstolo Paulo chega diante daqueles homens idólatras e utiliza a natureza, as obras da criação, como uma defesa para a existência de Deus. Ok? Inclusive ele utiliza os homens. Deus criou vocês a partir de um homem só, Adão e Eva. Ok? Aqui está então o homem lutando contra a realidade da existência de Deus, desde os tempos mais remotos que nós podemos imaginar. Aquilo que está no Salmo 14 é o homem lutando contra a realidade da existência de Deus. É exatamente o que nós temos no verso 1. Quando você lê o verso 1, você lê assim: não há Deus, não é? Mas na verdade o verso 1 não é bem assim. O verso 1 é assim, ó: não Deus. A palavrinha há, não há no hebraico, no original hebraico ela não tem. Então é como se o homem estendesse a mão e dissesse assim: não Deus, não Deus, não quero você. Quanto à palavra insensato, que está aí também no verso 1 de vocês, essa é uma palavrinha que significa Nabal. Lembra do marido de Abigail? O nome daquele homem é insensato. Esta palavrinha hebraica aqui significa exatamente isso, insensato. Alguém que é perverso e agressivo. É isso que significa Nabal, perverso e agressivo. Não Deus. Então perceba que a expressão que está ali é alguma... não Deus, mas com uma força e uma violência contra Deus. É o que nós temos aqui. Eu quero que você pense por um instante. Você foi convidado para ir à casa de alguns dos seus irmãos, e talvez alguns de vocês foram convidados hoje para uma refeição, né? Então você sentou-se à mesa, estava tudo pronto, e lá vem o irmão então com aquele churrasco, com as carnes, com a comida, com a salada. Então ele começa a servir o seu prato, e de repente quando ele vem com um prato de saladas para você, para pôr no seu prato, você olha e diz assim: salada não, salada não. Você olhou, identificou que era uma salada, você sabe o que é salada, e você diz: salada não. É o que nós temos no Salmo 14. Você deliberadamente rejeitou a salada porque você reconhece o que é um prato de salada. É o que nós temos nesse salmo. Não é que o homem rejeita alguma coisa que ele não conhece. E os evangélicos têm que parar com isso, de que as pessoas não conhecem Deus. Sim, as pessoas conhecem Deus, mas elas deliberadamente rejeitam Deus. Elas dizem: não Deus, eu não quero que você participe da minha vida, eu não quero que você participe da minha realidade. Não Deus. É isso que as pessoas dizem: não Deus, porque a criação revela que há um Deus inteligente por trás dela. A lei de Deus cravada no nosso coração, com a qual nós lutamos vez após vez, mostra também que há um Deus criador dos céus e da terra. Deus tomou cuidado de gravar a sua lei no nosso coração.
tomou cuidado de gravar esta lei no coração de cada homem, também teve o cuidado de criar aquilo que está ao nosso redor com beleza e com inteligência, ainda que as obras da natureza não sejam suficientes para a salvação, mas elas são suficientes para revelar a glória do Criador. Todo o universo que nós vemos na sua suprema grandeza, imagine então o tamanho do nosso Deus, imagine o poder do nosso Deus. Os homens estão descobrindo galáxias aos bilhões, mostrando que o universo ele é realmente algo imenso. Galáxias onde existem planetas, sóis, não é? E tantas outras coisas, 200 bilhões de galáxias. Isso mostra o quão grande é o nosso universo. E eu olho para tudo isso, eu que gosto de astronomia, e fico imaginando o tamanho da potência da mente de Deus para criar todas essas coisas. Eu fico realmente encantado com isso. Deus se manifestou nas obras da criação. Deus se manifestou também no coração dos homens, quando gravou a sua lei no coração dos homens, ainda que os homens se rebelem contra isso. Note você então que a vontade dos homens é não Deus. A vontade deles é a morte desse Deus, não Deus. Agora olhe para isso, isso é muito interessante. Portanto, quando os homens disserem a você que Deus é uma criação do nosso coração, não existe absurdo e insensatez maior. Sabe por quê? Porque o nosso desejo não é criar Deus. Nosso desejo é matar Deus. Nós nunca desejamos estarmos perto de Deus. O nosso desejo é não Deus, afaste-se, vá para longe. Nós mataríamos Deus se isso nos fosse possível. Nós não criamos Deus porque se nós pudéssemos nós não mataríamos. Então, como nós não podemos matar Deus, o que é que nós fazemos? Então nós começamos a criar deuses à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Como nós não podemos matar um Deus que é santo, justo, todo-poderoso, então nós começamos a criar deuses conforme o nosso coração. Um Deus que seja mais tolerante com o nosso pecado. Mas Deus está aqui, se revelando nas obras da criação e também no nosso coração. É nisso que repousa o desrespeito a Deus. É nisso que repousa, sabe, a rebelião do homem contra Deus. Não, Deus, eu não quero você participando comigo. Eu quero tocar a minha vida sozinha, do jeito que eu entender. É eu quem defino o que é certo e o que é errado. Perceba aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1, 21 até 23, eu vou ler para você. Romanos 1, 21 a 23. Porque eles, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, aves, quadrúpedes e répteis. Pois bem, quando o Deus verdadeiro não é adorado, o homem sempre tende a criar um outro Deus que possa ser adorado, ainda que este Deus seja ele mesmo. Então, o homem é um adorador por natureza. É tudo isso que o Salmo 1 o Salmo 14, no verso 1, vai nos mostrando. Todo desprezo contra Deus, então, tende a se voltar em desprezo e guerra contra o povo de Deus. Sempre que Deus for desprezado, sempre que Deus for rejeitado, o povo de Deus igualmente passará pela mesma angústia. Uma vez que Deus é a pessoa mais odiada de todo mundo, os cristãos também são o grupo mais odiado de todos os tempos. Por que isso acontece? É simples. Nós não temos nessa terra pousada segura. Nós somos peregrinos aqui. Nós nada temos a ver com a filosofia deste mundo, com as coisas deste mundo. Onde Deus é rejeitado, o seu povo não será bem-vindo.
Onde Deus é rejeitado, o seu povo não será bem-vindo. E isso é assim desde sempre. As nações totalitárias que perseguem cristãos, antes de perseguirem cristãos, elas rejeitaram o verdadeiro Deus, que se deu a conhecer nas obras da criação e também no coração dos homens, não é? Sempre que uma nação rejeita Deus, imediatamente ela vai perseguir aqueles que adoram a Deus. Isso é uma consequência. Isso está revelado para nós nos versos 4 a 6 do Salmo 14, quando o salmista diz assim: será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comesse pão, e que não invocam o Senhor? Há um dia que ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. O verso 1 então conclui a sua fala dizendo: são corruptos, praticam abominação, já não há quem faça o bem. A imagem que nós temos aqui agora nesse finalzinho do verso 1 é uma imagem bastante interessante. Pegue lá um vaso de flores que você tem lá na sua casa e que você cuida com muito esmero, né? E esse vaso de flor, ele precisa de pelo menos duas coisas essenciais. Primeiro, ele precisa de sol e ele também precisa de água. Sol na medida certa e água na medida certa, né? Pegue esse vaso, tire ele, coloque ele em um local bem escuro lá na sua casa, deixe ele lá, não regue mais ele, e veja o que vai acontecer com o passar dos dias. Haverá um processo de deterioração daquela flor. Aquela flor vai se estragando, ela vai murchando. Essa é a imagem do homem longe de Deus no final do verso 1. O homem longe de Deus, ele vai se deteriorando, ele vai se estragando. Todos aqueles que estão longe de Deus estão longe da própria vida. Então vão se estragando e vão murchando como uma flor, sem água e sem a flor e sem o sol. Por fim, neste verso de número 1, meus amados irmãos, Deus mostra que está com a linhagem santa, a linhagem justa. E eu quero pensar com você também, a partir desta fala de Deus agora, a respeito da vontade de Deus, que vai dos versos 2 até o verso 6. Quando Deus diz que Ele está com a linhagem santa, com a linhagem justa, é alguém que Ele separou para Ele mesmo, é alguém que Ele cultivou para Ele mesmo. A vontade de Deus, então, versos 2 a 6. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Mas todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que eles não entendem nada sobre estes que praticam? Será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam o Senhor? Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Pois bem, aqui está o motivo pelo qual este salmo e essa doutrina da depravação total universal é tão odiado. Tudo aquilo que eu falei até aqui diz respeito a mim, diz respeito a você, diz respeito aos teus filhos, diz respeito ao teu marido, à tua esposa, diz respeito aos teus parentes, diz respeito a todo o mundo. A vontade de Deus é olhar dos céus para a terra e então encontrar alguém que nesse processo, que esteja vivendo, possa agir de acordo com a vontade de Deus, ou então que esteja agindo de acordo com a vontade de Deus. Alguém que antes de agir considere aquilo que é a vontade do Deus Criador. O problema é que ele olha então e não encontra ninguém. O que nos encerra a todos debaixo da ira.
debaixo da corrupção, inclusive você que está me ouvindo. Todos nós estamos encerrados debaixo da corrupção, da carne, do mundo, de Satanás. Todos nós fazemos a vontade da carne, do mundo e de Satanás. O próprio apóstolo Paulo diz em Romanos 3, verso 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu e cada um de vocês estamos inclusos em toda a descrição que eu fiz da depravação humana até aqui. Nós, antes de conhecermos a Deus, nós também diríamos: não, Deus, eu não quero saber da tua vontade, eu quero a minha vontade prevalecendo sobre a tua. Eu não quero saber o que você pensa sobre o casamento, mas eu vou casar com quem eu quiser casar. Eu não quero saber o que você pensa, Deus, sobre o trabalho, sobre dignidade, sobre fidelidade, sobre justo e não justo. Não me interessa, eu vou fazer aquilo que é bom para mim. Se você é um filho de Deus, você sabe que nós éramos assim. E se você ainda não é um filho de Deus, você sabe que a sua vida está correndo dessa maneira. Você decide o que você quer fazer. Talvez você diga: não, pastor, isso não é comigo. Eu não sou assim. Todos nós somos. Muitos dos nossos desejos, mesmo depois da conversão, são contrários à vontade de Deus. Nós muitas vezes dizemos: não, Deus. Sim, pecado. Afasta-se de mim, Deus. Eu quero ser incomodado. Quantos homens e mulheres, depois de correrem bem a corrida da fé cristã, num dado momento, meus amados irmãos, porque se encontraram com algum tipo de doutrina tola, tosca, ensinados pelos homens, então logo se corromperam, logo se entregaram à devassidão, porque olham para Deus e dizem: se Deus não faz nada, eu também não vou fazer. Se esqueceram da responsabilidade que tem diante de Deus. Quantos homens, depois de caminharem firmes na fé cristã, de repente se deixaram ser tomados pela sua filosofia, pela sua cabeça, pelo evangelho que lhes agrada, criaram um Deus que não existe. Quantos homens estão vivendo assim hoje? Quantos homens que dizem: o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, o corpo é meu, eu me corrompo o quanto eu quiser, o corpo é meu, eu destruo este corpo o quanto eu quiser, porque Deus não vai fazer nada. Não, Deus. Quantos homens, mesmo cristãos, professos, se entregaram à corrupção dos seus pecados e abandonaram Deus. Eu não quero mais saber de Deus. Quantos homens que traem suas esposas que traem o marido, se afastam. Quantas pessoas, a separação, eu não quero saber o que Deus diz sobre a separação. O que vale sobre a vontade de Deus é a minha vontade. Eu não quero dizer nada não, mas esse vai ser um dos vídeos que o povo vai menos assistir. Sempre que você põe o dedo no pecado, sempre que você fala a verdade, as pessoas não gostam da verdade. Elas vêm até o culto para se sentir bem. Mas olhe o que está acontecendo. Davi escreveu um hino sobre depravação total, universal, e lá estão aqueles homens do Antigo Testamento cantando este hino. Eles não foram participar daquele culto para se sentir bem. Antes eles foram participar daquele culto para ter um encontro com a verdade. E à medida que nós somos confrontados com a verdade de Deus, e então abrimos o nosso coração, então agora, como consequência disso, nós começamos a nos sentir bem. Sentir bem é uma consequência do confronto com a verdade de Deus. Mas os homens não querem isso. Eles querem criar um Deus para si. O apóstolo Paulo já disse isso em Romanos 3, 10 a 18, ele diz assim, como está escrito, e agora ele visita o Salmo de Davi, o Salmo 14, ele diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está debaixo dos seus lábios, a boca deles tem cheia de maldição e de amargura, os seus pés são velozes para derramar o sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria,
eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Romanos 3, 10 a 18. Sabe por que o apóstolo Paulo escreve esse texto de Romanos 3, 10 a 18? Para encerrar todos os homens debaixo da corrupção do pecado, debaixo da depravação universal. A linguagem agora no verso 2, ela se torna um pouco mais rude, é por isso que as pessoas não gostam tanto desse salmo nem dessa doutrina. O verso 2 agora trata a respeito deste afastamento de Deus como um processo de apodrecimento. Enquanto no verso 1 era um processo apenas de deterioração, no verso 2 é um problema ou é um processo de apodrecimento ou de putrefação. Quando você tem uma pessoa que já morreu há alguns dias, uma semana, então 2 semanas, ela começa a entrar num estado de apodrecimento. O cheiro já é bem mais forte, ela está apodrecendo. É esta imagem que está no verso 2, um processo de apodrecimento agora. É como se Deus então olhasse dos céus e tudo que ele vê na terra é um processo de apodrecimento. Quando nós olhamos é deterioração, agora quando Deus olha é apodrecimento. Quando nós olhamos nós somos mais brando, apenas deterioração. Quando Deus olha ele diz é apodrecimento. Não há, está tudo apodrecido. E Deus é um pouco mais severo então. Aqui está a imagem do homem longe de Deus, apodrecendo. Quando Deus olha para aqueles que não têm Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador, é isso que Deus vê. Pessoas que estão apodrecendo, pessoas que estão se deteriorando rapidamente. Este é o homem longe de Deus, apodrecendo de dentro para fora. Eles estão longe daquele que é a própria vida. Volte os seus olhos para o Salmo 14. E pense então em milhares de pessoas entoando o Salmo de número 14 no culto público, cantando sobre a miséria deles diante de Deus. Isso é algo incomum, porque as pessoas geralmente vêm até a igreja para se sentirem bem. Mas a Escritura não chama as pessoas até a igreja ou até a presença de Deus para se sentirem bem. A Escritura chama as pessoas até a presença de Deus para serem confrontadas com a verdade, para serem então acusadas, para que no meio deste confronto e dessa acusação elas possam então olhar para si mesmo e com o toque divino em cada homem então reconhecer que de fato elas estão sendo confrontadas com a verdade. É o que nós temos aqui. Quantas pessoas vêm até o culto, meus irmãos, para se sentirem bem? Quantos de nós, às vezes, trazemos pessoas até o culto e no final do culto nós perguntamos para elas assim: e aí, você se sentiu bem? E aí, como é que você se sentiu? Ou então tocamos as músicas para que as pessoas se sintam bem? Quantos pregadores pregam para que as pessoas se sintam bem? Como é sutil essas coisas. Entre se sentir bem e apresentar a verdade, a Escritura sempre apresenta a verdade em todo o seu esplendor e em toda a sua beleza. Deus não quer que as pessoas se sintam bem num primeiro momento. Deus quer que as pessoas tenham um encontro com a verdade, porque é a partir do encontro e do confronto com a verdade que Deus passa então a trabalhar o coração dessas pessoas, e agora como resultado do confronto com a verdade é que as pessoas vão passar a se sentir bem, quando elas reconhecem: de fato eu sou pecador, de fato eu sou um miserável e agora estou descansando na graça de Deus. Portanto, meus irmãos, ao decidir ir até a casa de Deus, vá para ser confrontado com a verdade e não para se sentir bem. À medida que você vai sendo confrontado com a verdade, Deus vai tratando o seu coração, vai dando a você conforto, vai dando a você tranquilidade, vai dando a você esperança, mas só a partir do confronto com a verdade. Deus está olhando dos céus e procurando quem faça o bem e não encontra. O que fazer num caso assim? Pense que um jardineiro de repente chegou e ali havia um belo jardim.
Mas com o passar do tempo, as ervas daninhas foram sufocando aquele jardim. E aquele jardineiro agora olhando, tudo que ele vê é mato por todo lado e as coisas não estão muito bonitas ali naquele jardim, né? As flores que embelezavam o jardim foram mortas pelas ervas daninhas. E aí você pensa, rapaz, o que fazer agora? Esse jardineiro arregaça as suas mangas, né? Começa então um processo de limpeza, de tratamento da terra, começa o replantio das flores. Só vai ficar belo aquele jardim de novo se o jardineiro colocar as mãos e ir ao trabalho. Aqui está o que Deus fez. Estava tudo estragado. Deus então arregaça as mangas e começa o processo. Aquilo que é bom é aquilo que Ele mesmo fez. E isso tira toda a glória do ser humano. Aquilo que é aceitável, aquilo que Deus quer como belo, Ele mesmo tem que estender as mãos e começar o processo. Aqui vem o conforto agora para o nosso coração, depois de sermos confrontados com a verdade, agora está o conforto. Eu e você somos estas flores no jardim de Deus que estão sendo trabalhados pela mão de Deus. O que Deus requer de nós, Ele vai trabalhando em nós. De ervas daninhas cobrindo e matando todo o jardim, agora Deus arregaçou as mangas e foi trabalhando as flores, replantando, tratando, cuidando. É o que Deus faz. Eu gostaria de ler um texto aos teus ouvidos, gostaria que você prestasse bastante atenção nesse texto. Ouça o que ele diz. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos nós, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, cheios de erva daninha por toda parte, perceba o que Deus fez, estando nós mortos nas nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne pelas mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao pacto, estranhos à promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Perceba que retrato perfeito de todos nós. Erva daninha que sufocou as flores do jardim de Deus. Estes somos nós. Flores mortas, estragadas. Mas aí Deus olha para esse processo de deterioração e Ele decide então, pela sua graça, pela sua misericórdia, retomar o plantio, refazer ali o seu jardim, fazer com que o jardim de novo seja belo. E Deus então começa a trabalhar nessas flores que é a minha vida e a sua vida. E de vez em quando você dá uma olhada para a sua vida e diz assim: rapaz, que coisa estranha que está a minha vida.
Talvez você esteja aí ouvindo agora e olhe para a sua vida e diz: pastor, a minha vida não está nada disso, pastor. Clame a Deus, para que Deus trabalhe também na sua vida. E eu quero mostrar a vocês agora, visto então a vontade de Deus, que é trabalhar e é ter um jardim novamente, a vontade do regenerado, a vontade do Filho de Deus, no verso 7. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Verso 7 do Salmo 14. Eu quero que você perceba que aquela vontade que eu mostrei para vocês, nos pontos 1 e 2, é uma antiga vontade. Ela não é mais a vontade nossa hoje, ela não é mais a vontade de um regenerado. Portanto, se você está naquela vontade, você precisa converter-se. Se você faz da sua vida aquilo que você quer, se você determina todas as coisas para a sua vida, você não é convertido. Você não foi alcançado pela graça. Se você não tem vontade, se você não está inclinado a obedecer à vontade de Deus, você precisa de conversão. Se isso for verdade na minha vida, eu preciso de conversão. A vontade do homem agora foi alcançada pela graça e foi transformada, foi mudada de rebelião para a esperança de salvação e de restauração. Essa é a nossa vontade agora, essa é a minha vontade e essa é a sua vontade. Esperança, salvação, restauração. Nós vivemos como esperança do dia do retorno do Senhor, assim como está em Efésios 2. Olhe para aquilo que está em Romanos 8. O nosso coração deve viver cheio de esperança. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação está sujeita à vaidade, não por causa da própria vaidade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a libertação da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando, esperando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Romanos 8, 19 a 25. Pois bem, note que o salmista agora tem o seu coração cheio de esperança e não cheio de rebelião e não cheio de rebeldia. Nós já podemos ver no verso 7 o que eu venho afirmando a vocês com muita frequência. Os crentes em todos os tempos, os crentes do Antigo e do Novo Testamento, todos eles sempre foram salvos pela graça por meio da fé. Nunca por cumprir a lei de Deus, porque não conseguem. O salmista afirma que a salvação de Deus virá em algum tempo do Monte Sião. Em algum tempo, esta salvação virá do Monte Sião. Este monte não é como os demais montes que nós temos no Brasil, cheio de árvores, muito densos, fechados. O Monte Sião, ele se assemelha mais com uma colina, um morro, algo com pouca vegetação e não tão inclinado como aqueles que nós estamos acostumados aqui no Brasil. No Antigo Testamento, o Monte Sião também é chamado de Monte Moriá. Monte Moriá. E é nesse monte, onde acontecem muitos movimentos da parte de Deus, que são movimentos importantes para a história da redenção, a história da salvação. E eu gostaria de, já neste processo de conclusão, então, mostrar a vocês algumas coisas que acontecem no Monte Sião.
Quando nós tentamos buscar atualmente o Monte Sião, ele é onde fica o Domo da Rocha hoje, onde tem aquela cúpula coberta de ouro, lindíssima, né? Ali também é chamado de a Mesquita de Omar, então ali é o famoso Monte Sião. Alguns rabinos antigos chegam a afirmar que neste Monte Sião foi onde Abel e Caim ofereceram o culto a Deus, naquele culto onde Caim é rejeitado e Abel então é abraçado. Perceba que é um monte importante, onde Deus mostra que ele aceita alguns tipos de culto e outros não, aceita alguns tipos de pessoas e outros ele não aceita. Também é nesse monte onde Noé oferece sacrifício logo depois do dilúvio. Logo depois que ele sai da arca, então ele iria até esse monte, Monte Sião ou Monte Moriá, e ofereceu ali sacrifício aceitável a Deus. Também é nesse monte que Abraão foi provado a oferecer ali Isaque como sacrifício ao Senhor, e então Deus providenciou ali graciosamente a substituição para o sacrifício, que é a pessoa do seu filho. Também é nesse monte que Salomão vai construir o templo, né? E no lugar santíssimo onde está o templo, então, está dentro ali desse lugar santíssimo a Arca da Aliança. Pois bem, quando Davi olha e diz assim, de Sião virá a salvação, ele está considerando todos estes atos de Deus protagonizados na história, e ele está olhando também para o templo que está no Monte Moriá, no Monte Sião, o templo que está construído ali, e também para a Arca de Deus que está lá neste templo, não é? Dentro do Santíssimo Lugar. Perceba então como olhar para a história e para aquilo que Deus faz sempre é capaz de alimentar o nosso coração. Sempre é capaz de nos mostrar que Deus permanece fiel ao seu pacto, à sua aliança, e permanece fiel ao seu povo, então, e a todas as suas promessas. Davi está confiante que do mesmo local onde Deus sempre abençoou o seu povo, ele vai continuar abençoando. Quando nós chegamos então no Novo Testamento, e nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo então sendo crucificado fora da cidade, nosso Senhor Jesus Cristo ele é crucificado em um monte chamado Gólgota ou Caveira, não é? E quando eles levantam nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz, o templo está exatamente diante da face de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele consegue olhar a distância de alguns metros e observar lá o templo que estava no alto então do Monte Sião ou do Monte Moriá. Novamente aqui, Davi mostra para nós este aspecto messiânico no Salmo, em que toda a nossa esperança, inclusive a dele, se voltou para uma esperança futura, para a esperança de um Messias que viria para resgatar o seu povo, para salvar o seu povo, para libertar o seu povo dos seus pecados. Quando Davi no Antigo Testamento, no Salmo 14, diz que de Sião virá a salvação, um dos aspectos que está sendo levantado ali é exatamente isso. Davi está olhando tanto para os atos redentivos de Deus na história, quanto para aquele Salvador que viria no futuro e que seria crucificado. Quando nós olhamos, amados irmãos, para o Salmo de número 14, toda a nossa confiança, toda a nossa autossuficiência, então ela é confrontada. Nós somos chamados a abandonar esta vida, uma vida de desobediência a Deus, e nos convertermos das antigas práticas para a luz, para aquilo que Deus tem para cada um de nós, para a verdade, para o tratamento de Deus, para uma nova vida que nos é providenciada a partir de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Deus faz agora, a partir deste movimento gracioso de Deus, é que olhando para os seus filhos, Ele o faz a partir de nosso Senhor Jesus Cristo.
E então cada um de nós agora, que somos crentes no Senhor, que estamos sendo transformados à imagem de Cristo, Deus nos olha como completos. Deus não nos olha mais como alguma coisa que está faltando. Deus não nos olha mais como flores que estão sendo apodrecendo, se desfazendo. Mas Deus agora nos olha a partir de Cristo e todos nós somos completos. Isso significa o mesmo que dizer a você o seguinte: você é o melhor pai que poderia haver. Pastor, mas eu não sou um bom pai. Que bom que você pensa assim, isso vai te ajudar a ser sempre mais humilde. Mas da ótica de Deus, você é o melhor pai que existe. Da ótica de Deus, você é a melhor mãe que existe. Da ótica de Deus, não te falta nada e nem a mim nada, porque Ele nos olha a partir de Cristo Jesus. Este é o movimento da graça atuando sobre os filhos de Deus. Pois bem, se você acha que te falta alguma coisa e você morre agora, Deus completa tudo aquilo que falta em você a partir da obra de Cristo. Então você é o melhor marido, é a melhor esposa que existe. Você é o melhor trabalhador que existe. Não há trabalhador melhor do que você. Não há mãos mais preciosas do que a tua. Única e exclusivamente porque Deus está olhando a partir de Cristo, graciosamente, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Isso é graça. Não é aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que Deus faz por nós e então através de nós. É como Deus arregaça as mangas e então vai trabalhando nesse jardim e vai replantando as flores desse jardim, para que estas flores agora replantadas possam lhe obedecer. Isso é graça. Isso é graça. Isso é amor de Deus. Deus olha, nos vê pronto, perfeitos, sem faltas, por causa de Cristo. É isso que nós dizemos quando dizemos que fomos alcançados pela graça. É isso que Deus fez por nós, nos tornou completos em nosso Senhor Jesus Cristo, de tal maneira que nada nos falta. Não temos falta de nada, mas Deus ainda continua trabalhando em nós e através de nós, até aquele grande dia. Que Deus possa, através da sua palavra, falar ao seu coração. Se você tem vivido uma vida rebelde, desobediente a Deus, se você tem buscado as coisas que não são de Deus, as coisas que não são do alto, se você ainda tem dito não, Deus, se você tem feito a sua vontade prevalecer sobre a vontade de Deus, não estou dizendo que nós não vamos lutar contra os nossos pecados. Sim, todo crente luta contra os seus pecados. Estou dizendo de pessoas que se entregaram aos seus pecados. Pessoas que agora estão dizendo não, Deus. Isto é um sinal claro de que nunca houve conversão. Um crente que nós podemos enxergar, que de repente na caminhada agora começa a dizer não, Deus, é porque nunca foi convertido de fato. Alguém que faz a sua vontade sempre prevalecer sobre a vontade de Deus, é alguém que nunca foi alcançado pela graça de Deus. E é isso que vai nos mostrando o Salmo 14, nos chamando a olhar para o nosso coração, então avaliarmos a nós mesmos. Nós estamos fazendo a vontade da carne, do mundo e do diabo, ou a vontade de Deus? A nossa vontade ou a vontade do Senhor? Que Deus te ajude, meu irmão e minha irmã, a pensar humildemente sobre ti mesmo, e que você possa buscar refúgio e conforto e consolo e tratamento da parte do Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, a nossa oração nessa noite é para que o Senhor nos olhe, ó Deus, com olhos graciosos, Pai, com olhos de misericórdia, Senhor. Com os teus olhos de perfeição, ó Deus, nos olha a partir de nosso Senhor Jesus Cristo. Faça com que nós nunca, ó Pai, venhamos a dizer não ao Senhor, não à tua vontade, ó Deus. Mas quando o pecado, ó Deus, acontecer na nossa vida, Pai, que seja isso mesmo, que seja um acidente, como é declarado na tua palavra, ó Deus, que nós não possamos
ó Deus, meditar no pecado, que nós não venhamos a maquinar o pecado como fazem os ímpios, ó Deus, mas que nós estejamos rendidos, ó Deus, à tua vontade, papai. Ajuda, ó Deus, os nossos irmãos que porventura têm lutado contra os seus pecados. Dá-lhes uma medida maior de fé, ó Deus, dá-lhes uma medida maior de força, que nunca se rendam, ó Deus, às vontades do mundo, da carne e do diabo, ó Pai, que se rendam sempre à tua vontade, ó Deus, que nós possamos morrer a cada dia para as nossas vontades e vivermos para a vontade de Cristo, ó Deus. Que todo crente, ó Pai, que se junte a nós, seja encontrado diariamente lutando contra o próprio pecado e nunca rendido a ele, ó Deus, e nunca buscando o pecado, Pai. Que isso seja verdade nas nossas vidas, que o Senhor seja conosco, ó Pai. Converte o nosso coração e então seremos convertidos, ó Deus. Salva-nos e seremos salvos, ó Pai. É em nome de Cristo, Senhor, que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. De fato, Salmo 14 é um salmo pesado e eu espero que, mesmo sendo pesado, Deus tenha falado ao seu coração e que este salmo seja verdade, acima de tudo, que ele seja verdade, porque sendo verdade, certamente Deus confortará o seu coração. Nesse momento, eu então me despeço de vocês, desejo a vocês aí uma boa semana, que Deus cuide da sua família, que Deus cuide de você, dos teus filhos, que Deus instrua você no bom caminho, que Deus guarde você em segurança, com saúde, que Deus te proteja lá também no seu trabalho, tá bom? Que você em tudo seja uma bênção e em tudo você e eu possamos manifestar o bom perfume de Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.